Vamos dar então início ao exercício que está na aula 5 do shading. Portanto, será este exercício que nós iremos desenvolver. Vou aqui abrir. Portanto, vamos compor a modelação já está feita, os objetos já estão criados. Iremos apenas criar materiais e aplicar nos vários elementos que aqui estão. Então, para isso, vamos começar por abrir o exercício da aula Shading. Portanto, aqui vamos inserir o Scene Explorer e abrimos aqui também os materiais e vamos começar por mapear cada um desses objetos. Para lembrar que o exercício tem uma pasta mapas e Matlib, vamos recorrer a estes mapas e iremos no final criar o nosso Matlib. Portanto, vamos abrir aqui a pasta mapas. E aqui temos algumas texturas que iremos usar para aplicar, para criar materiais e aplicar nos objetos. Vamos, por exemplo, começar com a criação da textura para a maçã. Para isso eu vou arrastar para uma das esferas aqui vazias. Vou clicar duas vezes. E vamos, antes de mais, aqui criar no nosso Specular Level uma certa luminosidade com algum brilho. Portanto, vamos manter os valores em 45, 31 e daqui aplicamos então, selecionamos a maçã, o objeto maçã, isolamos no nosso cenário. Há aqui uma câmara que está colocada, nós iremos converter esta vista para perspectiva. E vamos então maximizar a maçã nas várias viewports. Portanto, vou começar por aplicar este objeto à maçã, aliás, o material à maçã, e depois de inserir a textura, vou fechar para já isto, vou clicar na tecla J para desligar a grelha e vamos aqui aos modificadores inserir um VW Map. E vamos aqui optar pela opção. Vamos experimentar o esférico, a opção esférica. E aqui parece-me bem na aplicação da textura. Vamos manter isto desta forma. E portanto temos a maçã mapeada. Voltamos atrás aqui ao modo. Clicamos em Isolate Selection e vamos então em seguida, por exemplo, mapear aqui esta haste da maçã. Vou isolar e vamos aqui numa nova slot, por exemplo, inserir um material que já exista no Get Material, um material de madeira. Vamos procurar, por exemplo, pode ser este material que aqui está, Wood Ashen. Clicar duas vezes, vamos fechar e aplicamos aqui então à haste. Vamos inserir o VW Map. Vamos experimentar aqui a opção, por exemplo, o Shrink Map. Vou planar aqui também, não digo que ficasse mal. Experimentar a opção Box. O Box dá-me aqui uma certa irregularidade. Shrink Map também não parece muito ajustado. Esta opção talvez seja a mais indicada. Vamos experimentar aqui, por exemplo, o modo alinhamento em Y. Vamos manter assim desta forma. Portanto, temos a haste mapeada da madeira.
Quanto a esta haste, novamente eu vou aqui ao Isolate Selection e iremos... Ela já tem um bump, certo? Mas vamos aqui incrementar o valor do bump para lhe dar um certo relevo. Vamos voltar atrás. Vou sair do modo Isolate Selection e vamos aqui mapear a nossa laranja. Vamos então ativar a outra slot, vamos aos nossos materiais, às nossas texturas e vamos arrastar o Orange Text, a textura, para esta slot. Clicamos duas vezes e aqui vamos fazer a mesma coisa, vamos dar um certo brilho. Nos maps vamos expandi-los e vamos arrastar esta textura para o bump. Vamos fazê-lo como instância e pomos OK. A laranja, o bump, como vocês podem ver, está saliente, mas nós não queremos isso, queremos que ele seja negativo para ficar, digamos, uma textura não com o relevo exterior, mas interior. Portanto, vamos manter desta forma e aplicamos à nossa laranja. De seguida, nós vamos ter aqui a faca. Vamos à faca. A faca está agrupada. Iremos então aqui desagrupar em Group Open. E vamos começar com o cabo da faca. Já agora, aqui estes materiais que nós criamos, neste primeiro vamos chamar textura maçã. Aqui vamos pôr haste maçã. E aqui textura laranja. Portanto, nomeamos os nossos materiais. A seguir, para o cabo da faca, este material será, vamos dar uma tonalidade em tons pretos, damos um certo brilho, clicamos aqui duas vezes para ver o efeito e iremos aplicar ao cabo da faca, mas aqui eu sugiro nos mapas, por exemplo, vimos aqui ao bump, em frente ao bump, vamos clicar neste botão e vamos escolher, por exemplo, aqui uma textura. Iremos experimentar, por exemplo, aqui este celular. Vamos experimentar aqui este celular e vejam o efeito, como é que ele aparece. Vou pôr aqui em Chips, ativar o fractal e vamos manter mais ou menos desta forma. Será uma espécie de plástico com algum relevo. Para a parte da frente, já agora vamos nomear, vamos voltar aqui atrás, podemos ir a Go to Parents ou aqui neste filtro à primeira opção e damos o nome então de cabo faca. Na próxima slot vamos criar um material de metal para colocar, portanto, no objeto. Eu aqui sugiro um material em vez de Standard. Vamos pressionar no botão Standard e vamos procurar aqui um Ray Trace, permite-me fazer, digamos, o material com reflexo. Vou clicar duas vezes e aqui o que temos é o valor preto aqui na transparência. Se nós reduzíssemos este valor,
ficaria, quanto mais branco for, mais transparente fica. Portanto, neste caso nós não queremos transparência, nós queremos sim um reflexo. Portanto, vou ativar aqui o botão da cor preta e vamos pôr uma cor mais clara. Portanto, quanto mais claro ficar, mais reflexo o material terá. Vamos manter isto assim e pomos OK. Voltamos aqui atrás. Aliás, já estamos no modo, aqui não se volta atrás, aqui é mesmo as características principais do nosso material e aplicamos à parte da faca. Portanto, ao metal, à parte metalizada da lâmina, vamos então aqui dar o nome de lâmina faca, Enter. O próximo passo será, por exemplo, aqui a garrafa. Para a garrafa nós iremos usar um vidro e esse material eu já disponibilizo aos alunos, portanto eu irei buscar aqui ao Get Material e vamos aqui à setinha fazer Open Material Library. Portanto, aqui nesta livraria eu vou procurar na pasta do meu exercício, irei buscar, no exercício Shading e vou aqui à pasta Matlib e vou abrir aqui este fecheiro. Portanto, como vocês podem ver, já temos aqui os materiais criados, mas eu estou a explicar como é que eles foram feitos, por isso é que estamos a recomeçar de novo. A parte do vidro nós vamos usar este que aqui está, vamos clicar 2 vezes no slot vazia e vamos fechar isto para já. Nós vamos aprender como é que se faz, como é que se cria este fecheiro de materiais, portanto, mas com base no que já temos feito até então. Portanto, eu vou fechar isto para já, ou até vou fazer aqui um close, vou tirar isto da minha galeria e iremos criar isso novamente. Portanto, este vidro aqui é um material architectural. Portanto, se clicarmos aqui nós vemos que é este material que aqui está. Temos o standard, que é aquilo que nós temos andado a trabalhar, o Ray Trace e outros. Já usamos o Ray Trace há pouco. Este é um architectural, é só para esclarecer. Vou por aqui Cancel e tendo aqui o material criado, eu inseri aqui alguns valores. Não vou explicar para já detalhadamente isto, portanto estive a experimentar a melhor opção para esta garrafa que aqui está e eu vou aplicar, tendo a garrafa ativa, e eu vou fazer um render para ver como é que está a ficar, como é que estão a ficar os materiais. Portanto, vou aqui apertar ou o Shift Q ou este botão que aqui está em cima e podemos ver este resultado. Podemos ver aqui o reflexo na parte da lâmina. Portanto, vamos continuar e vamos aqui passar para a rolha. Portanto, vamos criar este material da rolha, que será à partida o valor. Vamos dar aqui uma tonalidade em tons de bege. Sendo assim, eu vou expandir o Maps e aqui à frente do Bump, vamos aqui ao No Map e vamos escolher aqui uma opção chamada Dent e pressiono 2 vezes e para trabalharmos em termos de escala nós vamos ver qual será, digamos, eu vou buscar novamente os materiais para ver quais foram os valores que nós inserimos aqui. Isto é uma questão de escala.
Mas já agora vou fazer aqui um Isolate Selection e vamos atribuir o material à rolha. Vamos ligar aqui esta luz. Vamos fazer Render para ver, ok, isto não está nada bem, portanto iremos diminuir e fazer novamente Render e parece-me já um valor mais adequado. Vamos ver novamente, assim já é exagerado, parece-me perfeito. Portanto, valor 20, neste caso, parece bem. Vamos voltar aqui ao nível anterior. Portanto, o dente vai permitir este efeito de cortiça. Vamos lá ver se eu diminuísse o seu valor para negativo, como é que vai ficar. Portanto, ele vai ter um efeito contrário. Portanto, neste caso terá que ser positivo. Valor positivo. Vamos manter este valor à volta de 24. Vamos fechar. E, muito bem, temos a rolha mapeada. Vamos dar o nome de rolha. E então vamos passar seguidamente para o rótulo. Aqui iremos à pasta exterior do explorador e vamos usar este Gluco. Arrastamos para a slot e aplicamos. Portanto, o mapa não fica bem direcionado e neste caso em específico, se nós usássemos, por exemplo, o VW Map, como fizemos anteriormente, vejam bem, eu iria tomar à partida como se estivesse correto, não é? A verdade é que não. O bitmap, o mapa, ou seja, a textura, não segue devidamente o objeto. Então, esta aplicação, o VW Map, vocês poderiam tentar as várias opções, mas não iríamos conseguir ajustar de acordo com a forma. Para isso, não vamos usar o VW Map, vamos eliminá-lo e vamos usar um outro chamado VW Xform. E então, este modificador permite-me ajustar, portanto, este bitmap à forma que aqui está. Os valores que eu recomendo aqui serão valor 2,6. Vamos ativar aqui o Rotate About Center, pomos 90 para rodar o objeto e aqui vamos usar um valor de 3,1. Apertamos aqui este flip e o que é que nós poderíamos aqui mais ajustar? Este offset aqui podia ser menos, valor menos 0,15 e este valor menos 0,2. Portanto, este valor de V irá subir ou descer o mapa. Portanto, vamos por aqui então menos 0,2. Este valor de U vai estendê-lo na horizontal. Portanto, o valor mais correto aqui será o menos 0,15. Este U-Tile irá replicar o mapa. Portanto, o valor aqui adequado será mesmo 2,6. E este valor de V-Tile ele vai replicar verticalmente, enquanto que o de cima é horizontalmente, este será verticalmente. O valor 3,1 ajusta-se perfeitamente. Podíamos eventualmente aqui no valor
dos parâmetros do bitmap, desligar o tile para ele não replicar para além das medidas. Portanto, assim ele ajusta-se de acordo com a forma. E assim temos o nosso rótulo mapeado. Nós aqui não estamos a ver a garrafa porque isto é apenas uma pré-visualização. Ele teria que ser renderizado para vermos o resultado final. Portanto, falta-nos agora aqui atribuir uma textura para esta mesa e as folhas, que já lá vamos. Então, para já, aqui no valor do rótulo, iremos atrás ao nível inicial e vamos então escrever aqui rótulo. Vamos mapear para já a mesa e vou buscar aqui um material de madeira. Vamos, por exemplo, colocar, pode ser este valor aqui, pode ser esta madeira aqui. Vamos experimentar. Madeira envernizada. E vamos aplicar, então vamos selecionar a mesa e aplicamos aqui à mesa. O que acontece é que eu também quero uma mesa com um certo reflexo. Portanto, o que é que vai acontecer? Eu, para conseguir pôr um certo reflexo na nossa mesa, temos que ir aqui ao valor do Reflection e escolhemos aqui o mapa Ray Trace. A diferença entre este Ray Trace e o outro que usamos para o cabo da faca é que este Ray Trace aqui vai conjugar com uma textura, enquanto que o material direto Ray Trace que nós usamos aqui atrás, podemos também usar mapas, é certo, mas é mais, digamos, direcionado para um objeto que não tenha textura. Portanto, aqui voltamos à mesa, vamos manter os seus parâmetros e voltamos atrás, o nível. O valor de reflexão aqui será demasiado, isto é muito espelhado. Vamos baixar para um valor, por exemplo, 8 e vamos renderizar para ver o resultado até o momento. Portanto, vemos uma mesa com algum reflexo. Falta-nos, claro, aplicar na mesa o VWMap. E aqui vamos usar o modo Box, por exemplo. E mantemos isto desta forma. Eu vou colocar novamente em modo de câmera. Câmera 2, vamos ver a câmera 3, exato. E converto outra vez a vista para perspectiva, para eu poder mexer nessa vista temporariamente, sem alterar as definições da câmera. Portanto, para já é o que temos. Vamos passar às folhas e à parede. Vamos abrir novamente os mapas e vamos começar por mapear, por exemplo, a parede que nós temos aqui. Vamos a uma slot vazia e vamos carregar, por exemplo, uma textura. Pode ser esta aqui, Concrete Gray 2. Aplicamos à parede, ligamos aqui o Show Shaded Material e aplicamos o VWMap em modo Box. E vamos renderizar novamente para ver o resultado. Parece-nos bem. Para as folhas, como nós iremos apenas ver esta parte, que é onde as folhas estarão mapeadas, para não ter que renderizar todo o projeto novamente, eu poderei vir aqui à área do render e escolher, por exemplo, aqui uma região. Também podia ir a Selected, selecionava as folhas e renderizava apenas as folhas
Mas vamos pôr, por exemplo, aqui neste região e definimos apenas esta região que iremos ver já de seguida após a atribuição dos materiais. Portanto, vamos fechar esta caixa, abrimos aqui novamente a nossa lista de materiais, ativamos uma slot vazia e vamos à pasta exterior buscar a folha. A folha é constituída por uma imagem com fundo preto. Este fundo preto aqui também podia ser um fundo branco, não haveria problema, e irá conjugar com uma máscara que é o que é branco irá revelar, irá aparecer, e o que é preto aqui nesta máscara vai torná-lo transparente. Por isso, como é que isso funciona? Eu vou arrastar primeiro a folha principal para uma das slots, vou expandir a opção Maps, vamos lá novamente à pasta e vamos arrastar a máscara dele para o mapa de opacidade. E vejam bem, o que acontece é isto. Portanto, ele vai fazer a máscara ao bitmap. Vamos escolher, por exemplo, então aqui uma das folhas. Ele não permite para já mexer nas folhas porque eu tenho isto trancado em modo de região, portanto eu vou aqui destrancar só por um segundo. Vamos aqui em cima a este botão e com esta opção A eu vou destrancar para já e fecho. Seleciono esta folha e atribuo o material e faço o mesmo às outras. Cada folha destas foi, vamos ver um exemplo, cada folha destas foi criada através inicialmente de uma box, levou um modificador twist, a seguir um bend e novamente outro twist. Portanto, uma forma simples de fazer a folha. Estando as folhas então ativas ou já mapeadas, eu vou novamente aqui ao meu painel de rendering e vamos ativar novamente aqui a região e vamos fazer render. Portanto, ele mantém todo o render já feito e só irá calcular esta parte que nós definimos como região. Se nós, por exemplo, optássemos aqui pelo Selected, portanto só esta folha é que seria renderizada. Vamos dar aqui um exemplo. Eu vou selecionar o cabo da faca, Open, não é? E vamos, por exemplo, aqui alterar-lhe a cor, só para fazermos o teste. E vou fazer render. Portanto, ele só renderizou o cabo da faca. Neste caso, iremos aqui fazer um reset para voltar ao modo preto. Aqui temos a região, o crop também. O que é este crop? Se eu fizer aqui um render, ele vai só renderizar esta parte aqui e não vai calcular o resto. Por exemplo, vou fazer um render, ele faz o crop, só renderiza a parte que está selecionada, a área selecionada. Se fizéssemos um blow up, vamos fechar isto. O que é que faz este blow up? Ele vai maximizar, ou seja, na resolução da exportação, ele vai maximizar o render a toda a área, que neste caso são 800 por 450. Enquanto que o nível anterior, ou seja, o crop, ele vai renderizar esta área apenas, que terá uma resolução menor. Portanto, ele
ele há de dizer respeito a uma resolução própria, portanto só irá renderizar esta zona, enquanto que o blow up vai expandir a toda a área da resolução definida aqui no render setup. Aqui neste render setup temos 800 por 450, portanto esta imagem que aqui está em blow up está em 800 por 450. Se voltarmos aqui atrás novamente, não é aqui, se voltarmos novamente aqui e fizermos então o crop, o que é que vai acontecer se eu fizer o render? Esta imagem aqui não tem 800 por 450, tem valor de resolução menor. É só essa a diferença. Portanto, vamos voltar aqui ao modo normal, View, renderizamos. E assim temos o nosso cenário mapeado. Em relação à iluminação, este capítulo será posterior, portanto iremos falar sobre iluminação e quais são as luzes principais no próximo capítulo. Queria aqui recordar que se nós fecharmos a nossa janela de render sem a gravarmos, o que vai acontecer é que para recuperarmos a janela temos então aqui este botão que é o Rendered Frame Window. Portanto, isto recupera-nos o render anterior. Se nós começarmos agora a fazer aqui um render, por exemplo, e eu cancelá-lo e fechar, se eu voltar lá, ele vai-me apresentar o render anterior, que era este que foi feito, incompleto. Portanto, vamos fechar aqui. Sempre que for necessário recuperar o render, iremos recorrer aqui ao botão Render Frame Window. O nosso próximo passo será criar então a livraria para gravar os materiais usados neste fecheiro. E para isso vamos fazer o quê? Vamos aqui ao Get Material e vamos criar aqui um New Material Library. Ok, damos o nome, por exemplo, Matclip Shading e gravamos, por exemplo, eu vou gravar este aqui no desktop. Depois convém colocar esta pasta do Matclip Shading numa pasta com o 3D Max, a pasta das texturas também, dos maps. Já vamos fazer isso, mas para já vamos criar este material shading. Vou criar também aqui uma pasta no desktop, exercício shading. Vamos abrir a pasta e aqui criamos outra Matclip e então fazemos um save. Neste momento esse documento não tem qualquer fecheiro anexado, portanto o que nós podemos fazer aqui será selecionando o material, podemos aqui clicar em Puts to Library, portanto vamos metê-lo textura maçã na nossa livraria, ou podemos diretamente arrastar para lá os nossos materiais. E aqui temos então os materiais incorporados, botão direito em cima, e fazemos aqui então um save. Se eu fechar esta lista de materiais,
iremos, por exemplo, abri-los, Open, vou ao Desktop, exercício Shading, Matlib, e abrimos o fecheiro, e aqui está ele. Para conseguirmos ver os ícones maiores, pressionamos com o botão direito e fazemos o Display As, por exemplo, Small Icons, ou maior. Este seria um exemplo. Para já eu vou mantê-lo em Small Icons e mantemos assim. E é assim que nós gravamos então os materiais. Nesta pasta exterior, documentos, exercícios Shading, portanto aqui iríamos criar uma nova pasta com os mapas. O nosso exercício seria também gravado lá. O fecheiro Max. Portanto, iremos aqui ao Desktop, exercício Shading, e gravamos então aqui com um nome diferente, exercício Shading mapeado. Vamos aqui um Save, fechamos isto, renderizamos novamente e gravamos o render em formato, neste caso JPEG, render 001, podemos aqui criar uma pasta renders, abrimos e gravamos ali o nosso render. Portanto, se formos ao nosso explorador novamente, eu já tinha anteriormente, vamos só novamente à pasta que nós estávamos a trabalhar. Portanto, eu já vos tinha dado para o exercício estes mapas que aqui estavam. Portanto, convém sempre neste exercício, nesta pasta aqui, copiávamos os nossos mapas. Aqui também, já agora, vamos buscar estes restantes e teríamos então os nossos materiais, as nossas texturas. Portanto, temos o exercício Shading, o 3D Max, os renders, materiais e os mapas. E é assim que vocês devem entregar todos os exercícios finalizados, portanto, com esta configuração.